Opa, tudo bem? Hum. Bom dia. Estamos escutando por Bom aí? dia. Estamos sim. Opa. Tudo jóia, pessoal? Deixa eu só voltar aqui, que eu acabei passando um slide. Aí. Então, acho que agora é a hora de falar sobre MySQL, né? Então, gostaria primeiro, né, de me apresentar. Então, meu nome é Narciso, eu sou aqui da equipe de MySQL local. Tá? Nós somos uma equipe, dentro da Oracle, nós somos uma unidade de negócio. Tá? E temos aqui uma equipe no Brasil, né, especialista em MySQL, eu faço parte dessa equipe. E aí eu queria agradecer, né? Eu vi que a sala está cheia, muito legal, aí mais de 200 pessoas conectadas para conhecer mais sobre a nossa nuvem, né? Vários, né, desenvolvedores, o que eu acho bem interessante. Para a equipe MySQL, né? Para o produto MySQL é muito importante a gente estar próximo aí da comunidade de desenvolvedores. A gente vai ver mais detalhes por quê, né? Hoje, o MySQL é o principal plataforma, principal banco de dados utilizado por desenvolvedores hoje na nuvem e também no mercado em geral. Tá legal? Então, eu tenho essa posição de evangelista. Deixo aqui meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer mais sobre o produto, quiserem marcar uma sessão dedicada aí para te apresentar mais detalhes, vai ser bem legal. Fique à vontade para entrar em contato por e-mail ou por LinkedIn. Queria agradecer aí a participação de todos. E eu queria comentar um pouco sobre o Open Source, né? A Oracle nesse mundo Open Source. Eu acho que é legal a gente dar, né, conhecer um pouco sobre isso. A Oracle é uma grande empresa, cento não sei quantos mil, 140 mil funcionários, a última vez que eu vi. É realmente uma empresa muito grande, mas a gente contribui muito para tudo que é open source, para todos os projetos open source. Aqui eu trouxe para vocês, né, alguns dos projetos, né, os principais projetos que a gente contribui, né, as fundações também. Então, é bem interessante, né? Então, lógico, falar que tudo que é Java é Oracle, né? A gente tem nossa versão de Linux, é interessante o pessoal conhecer também a versão de Linux que a gente utiliza aqui na nossa nuvem, no nosso dia a dia, né? É uma versão Enterprise, é uma versão profissional, realmente tem bastante benefícios. Todo VirtualBox, né? Na nossa OCI, o pessoal já comentou, né? Estavam falando agora sobre Terraform, então nós somos abertos aos estándares de mercado, né? A gente quer que a nossa nuvem ela seja compatível com esses estándares para dar realmente flexibilidade para os nossos clientes, para que utilizem a nossa nuvem, né? Como foi falado, não gere nenhum tipo de lock-in, né, dos clientes na nossa nuvem, com a nossa tecnologia. Então, tem uma série de padrões de mercado que a gente implementa, tá legal? E, lógico, o MySQL é um dos projetos aí open source, talvez um dos grandes projetos open source aí que a Oracle tem hoje, né? E eu vou focar um pouco agora nessa apresentação sobre isso. Minha ideia é tocar alguns pontos do MySQL e depois, aí, mais no final, a gente vai ter, quero trazer para vocês uma ferramenta, né, que a gente está fazendo aí para realmente auxiliar os desenvolvedores na utilização tanto no MySQL on-premises, né, no MySQL no próprio laptop aí também, mesmo no MySQL na nuvem, que é o que a gente vai focar bastante hoje. Tá legal? Então, o MySQL tem, né, algumas vantagens aí, ele é muito conhecido por Just Work, então é uma plataforma que ela já sai do forno ali, né, pronta para a maioria dos workloads, né, precisa de algum ajuste, alguma configuração, mas é mínimo. Isso é até um dos grandes motivos aí que a gente vai ver que os desenvolvedores utilizam o MySQL como banco de dados principal, né, o top of mind aí, porque não precisa de, né, ser um DBA super técnico ali para colocar o MySQL para funcionar. Acho que isso é uma das grandes vantagens. Como eu falei, um banco de dados open source, então toda a parte de integração com ferramentas de terceiros, com linguagem de programação, né, o MySQL suporta todas as linguagens de programação que a gente pensar em hoje, de alguma forma de utilizar o MySQL. Isso é uma grande vantagem que a gente tem. Então, a evolução também, novas tecnologias que o MySQL agrega por ser open source, tá legal? É um banco de dados que ele serve para diferentes tamanhos de projetos, isso é muito interessante, né? Então, a gente pode pensar tanto em projetos pequenos, como projetos, né, super grandes, como eu vou mostrar um pouco mais adiante para vocês, né? Muitas empresas aí que a gente não imagina, talvez a gente usou o serviço deles hoje, roda em cima de MySQL, e a gente não sabe, a gente pensa que é um outro banco de dados aí, que pode estar rodando aquele tipo de workload, aquela carga, mas na verdade roda em cima de MySQL. Então, a gente vê empresas aí, né, gigantes, como Facebook, como Uber, né, até empresas menores que também utilizam o MySQL. E falando de desenvolvimento, o MySQL é o banco de dados mais utilizado pelos desenvolvedores. Eu vou mostrar uma pesquisa para vocês aí. É o banco de dados mais utilizado na nuvem. Tá? Então, acho que isso mostra aí qual a importância do MySQL para a indústria e para os desenvolvedores. Acho que vale muito a pena conhecer, né,
saber quais são as novidades. Então, por isso que a Oracle, né, que esse evento é muito interessante a gente trazer aqui sobre essa agenda, sobre MySQL. Então, falei para vocês que o MySQL é um banco de dados top of mind para os desenvolvedores, e aqui estão as pesquisas, né? Então, do Stack Overflow e do JetBrains. Então, o MySQL está na frente, um principal banco de dados para os desenvolvedores, né? Comparado com as outras soluções aí open source, com uma diferença bem interessante, né? E isso não é de hoje, né? Durante os anos, aí o MySQL vem sendo a ferramenta principal para todos os desenvolvedores de aplicações, diferentes tipos de aplicações, desde aplicações web, aplicações, né, embedded, né? Ou então aplicações que sejam client server, diferentes arquiteturas, mas que ele realmente é o banco de dados escolhido para o desenvolvedor criar uma nova aplicação, para o desenvolvedor expandir uma aplicação que já existe, né? E como eu falei para vocês, esse aqui é o cenário onde a gente tem MySQL hoje, talvez a gente não conheça, né? Então, desde empresas pequenas, né, pequenas, médias empresas, universidades, até empresas desse calibre aqui, desse tamanho, hoje rodam MySQL. Então, com certeza, a gente já usou alguma dessas ferramentas hoje, né? E usamos a ferramenta MySQL, né? Usamos a base de dados MySQL. Então, por exemplo, até na parte de bancos, né? Onde a gente fala que a segurança dos dados é super importante, eles utilizam o MySQL para isso. Então, eu queria deixar para vocês essa mensagem. Se vocês tiverem um workload, né, de diferentes tamanhos, diferentes características, o MySQL ele é muito flexível, ele consegue adaptar às demandas, tá? que a indústria tem, que a aplicação tem, né, as demandas de segurança, de performance, tá legal? Então, acho que vale a pena explorar. E o nosso foco hoje é essa plataforma, a gente chama de MySQL HeatWave, né? É o serviço de nuvem, né, que a Oracle entrega o MySQL na versão Enterprise, que é uma versão diferente da versão Community, que está disponível aí open source para todos, né? Tem uma série de vantagens. E é um serviço PaaS, então é 100% gerenciado pela equipe MySQL dentro da Oracle. Então, basicamente, o desenvolvedor vai criar uma aplicação, se conectar naquele endpoint e toda a parte de gerenciamento, de automação da plataforma, a gente vai ver mais detalhes adiante, tudo isso é feito pela equipe MySQL, né? Pela plataforma OCI, pela equipe MySQL. Tá legal? E aqui a gente tem algumas vantagens que eu já queria comentar com vocês. Então, essa é uma plataforma única, tá? De tudo que é MySQL, só que a gente tem aqui 3 motores. Né? A gente tem um motor transacional, né, para tudo que é o LTP, que é o famoso InnoDB, né, que é um motor que todos já conhecem, porque ele funciona super bem para tudo que é transacional, né? Ele tem sua arquitetura criada para isso, mas a gente agregou outros motores, né, a essa mesma plataforma. Então, tem um cluster, na verdade, aqui, que ele é responsável por tudo que é consultas analíticas. Tá? Então, todas as consultas que carregam aqueles gigabytes, terabytes de dados, para gerar os reports, gerar estudos, né, ferramentas de BI, tudo isso é executado por esse motor. Tá legal? Vou falar um pouco mais adiante também. E machine learning, né? A gente trouxe ferramentas de machine learning para dentro do banco de dados. Então, não é necessário mais ter uma plataforma externa só para executar o que é machine learning. Tá legal? E a gente tem o Autopilot, que é um componente muito importante da solução, porque ele ajuda a gerenciar todo esse ecossistema. Né? Ele foi criado aqui em cima de machine learning, em cima de automação de processo. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu disse para vocês que isso aqui é um cluster. Né? Então, um cluster pode ter de 1 a 64 nós. Então, se por acaso um desses nós aqui caírem, né, um desse cluster, automaticamente o Autopilot, né, ele está gerenciando todo o cluster, ele vai criar esse nó para a gente, automaticamente, né, atualizar os dados e agrupar novamente. Isso tudo de forma transparente, não precisa de uma intervenção manual, nada do tipo. Além de outros processos, né? Ele tem machine learning dentro dele também, modelos que nós criamos, que auxilia no gerenciamento e no ganho de performance. Né? Conforme a gente vai executando consultas no HeatWave, ele vai aprendendo sobre as consultas, né? Sobre o passo a passo da execução das consultas, e com isso ele consegue achar melhores formas de executar e priorizar e etc. Uma série de tecnologias que foram implementadas aqui para melhorar a performance da plataforma de acordo com a utilização, né? Ela se retroalimenta. Então, a gente pode ver que o HeatWave ele pode se posicionar como uma solução, né, central de base de dados, né, onde ele pode aqui ter as aplicações transacionais conectando diretamente nele. Ao mesmo tempo, a gente tem aplicações analíticas, né, que fazem as consultas. Então, são aquelas consultas que eu comentei, as consultas de gigabytes, terabytes de dados. E aqui tem uma vantagem, porque a gente consegue ter real time, né? A gente consegue ter analíticos em tempo real. Muitas plataformas muitos clientes, né, têm plataformas que
tem uma plataforma transacional, uma plataforma de OLAP, então tem que fazer todo o ETL disso, né? Tudo é transformação dos dados durante a noite, por exemplo. Então, quem for executar consultas analíticas, vai executar consultas analíticas do dia anterior. Isso realmente é um problema, né? É uma desvantagem de negócio no final, né, das contas. Aqui não, como é uma plataforma única, os dados eles estão todos aqui, né? Os dados crus mesmo. Então, eu tenho aqui esse motor que é dedicado a tudo que é analítico, eu consigo ter analítico em tempo real, e aqui toda a parte de machine learning que eu falei para vocês, eu vou entrar em mais detalhes adiante. Mas essa aqui é a realidade hoje, é o que tem de melhor no mundo sobre MySQL, né? O MySQL HeatWave é um produto Oracle, então nós somos os provedores da tecnologia, nós estamos trazendo aqui toda essa inovação, essa plataforma única, essas vantagens. Tá legal? E aqui é a evolução dessa plataforma, né? O MySQL, ele é Oracle desde 2010, a aquisição da Sun, e a gente vem evoluindo muito a plataforma, né, o produto, e em 2020 nós criamos esse serviço gerenciado, né, esse serviço PaaS. Já em 2021, né, nós adicionamos esse motor extra aí para toda a parte de aceleração de consultas também, tá? Ele não faz só analíticos, ele faz aceleração de consultas também. Então, consultas transacionais, ele também consegue acelerar essas consultas. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, né? Quando eu falo acelerar, não estou falando de 10%, 20%, estou falando de clientes que tiveram 400 vezes mais performance, tá? É gritante, assim, é um avião mesmo quando a gente compara com o motor tradicional de MySQL. E depois aqui a gente adicionou Machine Learning, e agora, ano passado, a gente teve o CloudWorld e foi anunciado que agora essa plataforma, essa tecnologia de MySQL, ela está disponível em diferentes nuvens. Então, temos na OCI, né, é a nossa melhor oferta, lógico, mas a gente tem também na Azure e tem também na AWS. Então, se por algum motivo, né, o nosso cliente não pode vir para o OCI, por N motivos, eu vou falar um pouco mais adiante, a gente tem como também entregar esse serviço na nuvem da AWS e da Azure, com todas as vantagens aí que o HeatWave tem, tá legal? E a gente também anunciou o Lakehouse. Então, o HeatWave agora ele não vai mais processar só o que é transacional, o que é analítico. Então, se o nosso cliente tem um Data Lake, né, e lá ele tem formatos diferentes de arquivos, né, CSV, Parquet, N formatos, né, em um repositório, a gente consegue, de forma transparente, utilizar o motor do HeatWave para fazer consultas a esse tipo de dados heterogêneo e, né, ao mesmo tempo, a consultas transacionais, né, consultas na base de dados MySQL. E isso aí fazer um select só e gerar os dados. É muito interessante. É uma plataforma nova, está em beta, então se alguém tiver interesse em participar desse programa beta, por favor, entre em contato. Nós estamos buscando aí clientes que queiram conhecer mais, que queiram influenciar o produto também. Acho que isso é interessante. Então, vocês podem ver que a Oracle vem investindo, né? O MySQL é uma plataforma aí estratégica para nós, né? Para crescimento da nossa nuvem. Nós somos os provedores da tecnologia, então a gente entende que a gente consegue entregar o melhor que o MySQL pode levar, o melhor produto MySQL, a melhor versão de produto MySQL que pode entregar é a Oracle, né? E podem esperar que vai vir novidades aí que a gente está trabalhando. Tá? Então, vamos entrar em alguns detalhes aí que eu comentei por cima, vamos entrar um pouco mais a fundo, tá legal? Então, é importante a gente entender as versões de MySQL, né? Então, a gente tem a versão Community, que é essa versão que está disponível, que é free, né? Que tá aí, é open source, todos podem utilizar, tá legal? E nela vem todas as ferramentas, vem um motor InnoDB, replicação, alta disponibilidade, tá legal? É free, é grátis, todo mundo tem acesso ao código-fonte, inclusive. Mas o que a Oracle faz é entregar uma versão que a gente chama de Enterprise, né? Enterprise Edition, onde a gente agrega ferramentas extras para entregar uma solução muito mais robusta, tá? Então, por exemplo, tem uma ferramenta de monitoramento que chama Enterprise Monitor, tem uma outra ferramenta que é o Thread Pool, tá? Para performance, para aumentar a performance e estabilidade da plataforma, e a gente entrega um suporte, né, que é um suporte premium, onde o nosso cliente tem acesso direto aos especialistas MySQL. Então, se tem algum problema, pode criar um ticket. Se tem alguma dúvida de como melhorar a performance, como alguma arquitetura, a gente pode também auxiliar nisso. Então, a gente entrega um pacote de solução aqui que é muito mais completo, muito mais robusto, lógico, comparado com a versão Community, e que agrega muito mais valor. Tá legal? Então, é importante a gente ter claro que existem essas duas versões, né? A versão Community e a versão Enterprise. A versão Enterprise somente a Oracle entrega, tá legal? E é importante a gente saber qual versão, né, para quem já utiliza o serviço MySQL, que versão de MySQL eu estou usando? Eu estou utilizando a Community ou estou usando a Enterprise? Porque, assim,
hoje, como o código-fonte está disponível, muitas empresas podem simplesmente criar sua versão de MySQL, né? Pode pegar o código-fonte, fazer algumas alterações e criar sua versão de MySQL, né? Isso pode ser para soluções on-premises, pode ser para soluções em nuvem, né? Então, hoje existe o serviço MySQL em diversas nuvens. Tá? Então, todos esses serviços MySQL que estão aí, que não são entregues pela Oracle, todos nós chamamos de fork. É uma cópia, né? A empresa pegou o código-fonte do MySQL Community e gerou uma versão de MySQL dedicada, automatizou alguma coisa, fez algumas alterações no código, né? Isso é até um risco, porque se por acaso o cliente está utilizando uma versão dessa, que são os forks, né? Que utiliza o Community e essa empresa fez alguma alteração na base de dados, o que pode acontecer é que se o cliente quiser depois voltar para o Community, pode ter algum tipo de problema. Tem muitos clientes aí que a gente faz essas migrações e a gente sempre, né, conversa com a gente, vamos fazer uns testes e a gente encontra que precisa fazer alguns ajustes. Então, tem esses detalhes, pode gerar o lock-in, que a gente tanto fala também, né? Aqui a gente está falando do padrão, né? A gente utiliza o standard do MySQL. Tá? Mas, no nosso serviço gerenciado, né, no HeatWave, a gente utiliza a versão Enterprise. Então, a gente não utiliza a versão Community. Então, o nosso serviço, né, de cara, ele já não é comparável com o serviço, né, que as outras empresas entregam de MySQL, porque nós somos aí o criador, né, nós somos os criadores da tecnologia, então a gente entrega a versão Enterprise. Então é importante vocês saberem, estou usando MySQL, mas que versão de MySQL eu estou usando? É a versão Community, a versão Enterprise, né? A versão Enterprise vem com suporte, vem com as ferramentas extras, né? Tem outras ferramentas que eu não pus lá, por exemplo, de segurança também, tá legal? Então, é importante a gente ter essa visão, né? Se a gente está usando um fork ou se a gente está utilizando uma MySQL da Oracle, né? Uma MySQL oficial, vamos dizer assim, né? E aqui a Sakila, né, que aqui mascote do MySQL, já está falando para a gente. Assim, o HeatWave ele é Enterprise Ready, ele já nasce em cima da versão Enterprise, tá? Ele já nasce mirando, né, uma carga, um workload de uma empresa com uma solução robusta, com ferramentas, com suporte, etc. Tá? Então, mesmo o cliente que tem o nosso serviço, né, de entrada ali, né, o menor custo, ele já tem acesso a todas aquelas ferramentas, a todo o suporte que a gente está comentando, tá? Não tem nenhum custo extra por isso. Já vem no pacote. Então, se a gente fala de um serviço PaaS, um serviço administrado, a gente está tirando todas essas atividades aqui, né, de backup, de atualização de sistema operacional, atualização de banco de dados, né, instalação, configuração, né, a alta disponibilidade também, né, uma solução de alta disponibilidade, às vezes, demanda um pouco mais de trabalho, de monitorar, de configurar, etc, etc. Então, a gente está tirando todas essas atividades, né, de quem vem para o nosso serviço na nuvem. Tá? A gente tira todas essas atividades. Quem realiza essas atividades vai ser a nossa plataforma na OCI, né, o HeatWave, e a nossa equipe de MySQL, né, que vai estar o tempo inteiro monitorando, etc. Tá? Então, basicamente, aí nós desenvolvedores aí, a gente vai ter que criar nossa aplicação, conectar no endpoint, né, no IP, lá no DNS, e toda a parte, né, de administração de operação da plataforma que realiza é a OCI e a equipe MySQL. Tá legal? É um serviço realmente que a gente está entregando aqui. Tá legal? Esse serviço ele tem algumas arquiteturas aqui. Ele pode ser standalone, que é uma instância simples, né? Ou então ele pode ser com um cluster de alta disponibilidade de 3 nós, né? Onde a gente garante RPO 0, então não existe perda de dados, né? Todos os dados são sincronizados entre as instâncias. Isso aqui, para criar, é só selecionar lá um botão. Eu quero com alta disponibilidade. Pronto, a gente cria o cluster e administra, faz toda a automação para vocês. Né? E aqui é o HeatWave, né? Aquele cluster de analytics, né? E de aceleração de consultas, onde a gente tem no mesmo cluster tudo que é transacional, tudo que é analytics, tudo que é machine learning. Tá legal? Então, a gente tem essas três arquiteturas para o serviço gerenciado. Estou falando muito de tecnologia, né? Estou falando muito de performance, mas um dos objetivos da Oracle, né? Um dos pilares da OCI, da nossa nuvem, é entregar mais performance. Né? A gente quer entregar mais performance, mais tecnologias, né? Acho que é legal comentar que a Oracle não é só uma empresa de nuvem, né? Nós somos uma empresa de tecnologia. Tá? Então, a gente entrega tecnologia, a gente entrega inovação. Então, a gente quer levar todas essas novidades para vocês, né? Mais performance, mais recursos, etc. Mas a gente quer também levar uma solução que seja viável, que seja econômica. Então, comparando aqui, né, com outras empresas, nosso serviço MySQL ele é 2,5 vezes, né, mais econômico do que a solução de outras empresas aqui, como vocês podem ver. Aqui a gente está falando de um benchmark bem grande, 100 CPUs, 10 terabytes, né? Mas é legal a gente ficar aqui, né, prestar atenção na parte de proporção, do percentual, né? Então, nós somos muito mais econômicos, entregamos mais performance
com a nossa tecnologia. Tá legal? Então, não é só performance, não é só tecnologia, é também uma solução viável economicamente. Legal? Então, aqui a Saquila veio falar para a gente que a ideia é realmente deixar todas essas atividades operacionais com a nossa plataforma, com a nossa equipe. Né? Tem uma série de vantagens aí também, né? Se precisar aumentar a performance, a gente, pela nuvem, é muito fácil fazer, né? A parte de otimização de consultas, tá? Toda a parte de se tiver algum problema de algum erro, né, na plataforma, então automaticamente a gente consegue agir, consegue subir um novo cluster, né, fazer qualquer tipo de correção. Então, a ideia é deixar com os especialistas, né, todo o gerenciamento da plataforma. Tá legal? Se alguém tiver alguma pergunta, no final da apresentação eu vou dar uma olhada aí na caixinha, né, de perguntas e respostas. Tá legal? Agora vamos focar na parte de performance, que é muito importante também, né? Então, a performance que a gente traz aqui, a gente traz algumas opções para as empresas que precisam melhorar a performance da plataforma MySQL. Então, a gente pode escalar recursos, né? Então, a gente pode escalar tanto da forma vertical como horizontal, né? Então, se a gente fala de escalar de forma verticalmente, a gente pode escalar aqui, né? Eu tenho um serviço aqui de 4 CPUs, 64 GB de RAM, né? 50 GB de storage. Então, eu posso escalar isso verticalmente, né? O CPU é o conceito que a gente tem aqui de Oracle CPU, então é um núcleo físico mesmo, né? Outras nuvens utilizam vCPU, então uma CPU é igual a 2 vCPUs, tá? Então, aqui eu vou escalar de forma verticalmente, eu vou dar um scale up, então eu vou aumentar, né? Eu agreguei aqui mais CPUs e mais RAM e mais storage, então subi o meu serviço, né? Ele continua sendo o mesmo, mas eu agreguei mais processamento. Esse é o scale up. Eu posso fazer isso hoje no nosso serviço. Posso fazer o scale down também, onde eu retorno isso, né, para a quantidade anterior de CPUs ou para qualquer outra quantidade que eu quiser, né, que eu precisar. Tá? Então, uma vez que aumentou, não é fixo, pode mudar. Então, isso é muito fácil de fazer. Lá na nossa console, diretamente, é possível mudar esse shape. E aí o sistema simplesmente vai fazer um restart, né? Demora por volta de 10 minutos e ele já volta ao serviço e segue a vida. Tá legal? Com isso aqui eu consigo escalar tanto a parte de escrita como de leitura do meu banco de dados. Então, eu tenho essa forma de escalar verticalmente. E eu também tenho de fazê-lo de forma horizontal. Então, eu posso dar um scale out, né, onde eu agrego mais nós de leitura. Tá? Aqui já são nós de leitura que eu consigo agregar ao meu serviço MySQL. Tá? Então, estou agregando mais nós de leitura. Eu posso retornar isso também, né? Não é fixo. Tá legal? E é super simples fazer. Né? Eu vou lá, crio novas réplicas, né? São réplicas gerenciadas, e aí essas réplicas elas vão agregar aí mais performance para leitura. Legal? Então, é um serviço flexível, né? A gente dá essas opções para agregar mais performance na base de dados, né? Às vezes, realmente, o crescimento da demanda da aplicação, a gente precisa ter essas ferramentas disponíveis. Aqui eu mostro que eu consigo escalar até 5 milhões de transações aqui por segundo, realmente, somente agregando réplicas, né? Adicionando réplicas aqui ao serviço. Então, escala super bem, né? Como vocês podem ver. E aqui eu vou falar sobre uma outra forma, né, de agregar performance, além dessa de escalar, que é utilizando o cluster, né, o cluster HeatWave, né, onde esse cluster, né, na verdade, a gente tem a plataforma de banco de dados e nela a gente tem dois motores. Tá? A gente tem um motor aqui que é responsável por tudo que é transacional, né, que é o InnoDB, que a gente já conhece aí, que funciona super bem para isso. Ele foi criado, né, a arquitetura foi criada para esse tipo de transação, né, de workload. Então, tudo que é, por exemplo, criação de pedidos, faturamento, itens, tudo isso que é transacional, né, o usuário, ele realiza muito bem. E aqui a gente agrega um cluster, né, que vai de 1 a 64 nós, processamento distribuído, processamento em memória RAM, a gente tem machine learning que foi implementado nele, que o objetivo é que ele agregue mais performance. Tá? E também ele é focado em tudo que é analítico, então ele tem as características, né, de um motor OLAP, então ele é um motor colunar, né, onde o objetivo, né, um dos objetivos dele é esse, é executar aquelas consultas que vêm com gigabytes, terabytes de dados, né, para gerar os dashboards, os reports, os estudos que as empresas necessitam. Tá legal? Só que ele tem uma outra característica. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma aplicação transacional, uma aplicação de e-commerce, né, onde, né, aquela aplicação que executa as vendas, né, criação de usuário, etc. Mas eu tenho aqui uma consulta que ela demanda um pouco mais de recursos da base de dados. Né? Então, essa consulta ela vai chegar na nossa plataforma de MySQL HeatWave, e aí o InnoDB aqui, né, ele tem uma inteligência que ele vai saber se o motor que vai entregar uma melhor performance, né, se vai ser nesse motor mesmo, né, no próprio InnoDB, né, a plataforma tem essa inteligência, ou se vai ser no cluster HeatWave.
né, no cluster analítico. Então, vamos supor que chegou essa consulta e a plataforma tomou a decisão, não, eu vou entregar essa consulta de uma forma muito mais rápida se eu executar no cluster analítico. Então, eu envio a consulta para o cluster executa lá com todas aquelas tecnologias que eu já comentei, retorna para o NuDB e o NuDB retorna para a aplicação. Tá? Então, como vocês podem ver, não só analítico, não são só consultas analíticas que a gente acelera, a gente consegue acelerar também consultas transacionais comuns, né, que vocês já têm hoje. E o mais importante, é sem nenhum impacto na aplicação. Tá? Porque para a aplicação, ela está falando com o mesmo motor que ela já falou hoje. Só que por trás, né, aqui a gente tem na nossa plataforma um cluster que também nos auxilia aí a dar um boost, né, a dar um turbo aí na execução das consultas. Tá legal? Então é bem interessante, é uma solução que só a Oracle tem, né? Só nós que estamos provendo esse nível de tecnologia. E aqui, se a gente fala da parte analítica, né, a gente tem uma vantagem de negócio. Eu já comentei antes, mas vou reforçar agora, que é a parte de real time. Né? Então, como eu tenho aqui um motor analítico, eu posso realizar consultas analíticas em tempo real. Então, todas as vendas que estão acontecendo aqui, se eu executar uma consulta analítica, eu vou ter acesso aos dados em tempo real. E isso realmente é uma vantagem de negócio. Né? Eu não tenho mais um processo que vai ter que ser executado durante a madrugada para dar a opção para a área de negócio de consultar os dados só do dia anterior. Tá legal? Então, realmente é uma inovação, uma plataforma única que nós temos aqui, o melhor que tem dos mundos transacionais e o melhor que tem aí para o mundo analítico. Tá legal? E agora, falei, mas eu quero mostrar para vocês o que essa performance significa. Né? Então, o que eu fiz? Eu utilizei uma ferramenta open source aí, que gera gráficos para a gente, gera dashboard. E aqui do lado esquerdo, eu criei um gráfico, né, uma consulta. Eu estou usando o HeatWave, né, habilitei o HeatWave. Do lado direito, eu desabilitei o HeatWave. Para vocês terem ideia de quanto eu estou falando de performance que esse cluster, ele realmente ele agrega aí para a solução. Tá legal? Então, vou dar um play aqui. Vocês vão ver do lado esquerdo, é praticamente instantânea a consulta. Né? E aqui as consultas foram executadas no mesmo momento pela ferramenta de dashboard, pela ferramenta analítica. Vocês podem ver, do lado direito aí vai demorar mais de 20 segundos para executar a mesma consulta. Agora apareceu já, a mesma consulta demorou mais de 20 segundos para ser executada. Aqui do lado esquerdo foi praticamente instantâneo. Então, a gente está falando de uma performance extrema. Né, teve clientes que tiveram 400 vezes mais performance, 250 vezes, 1.100, igual eu vou mostrar um pouco mais adiante para vocês. Então, é realmente assim, para soluções que estão precisando de mais performance, né, até para desenvolvedores, isso é uma ferramenta, né, porque se eu tenho essa performance disponível, eu posso entregar novos serviços. Eu acho que isso é bem interessante também a gente pensar. Então, estou falando aqui de um avião, né, se a gente compara com o MySQL tradicional, isso aqui é um avião. Tá legal? Então, assim, de novo, a gente quer entregar performance, a gente quer entregar uma solução que seja viável economicamente. Não faz sentido, né? Então, aqui uma comparação com a RDS, a gente vê que nós somos muito mais rápidos, mas ainda somos num custo bem menor. Tá? Isso aqui é tudo informação pública. Se vocês derem um Google aí depois, procurarem, vocês vão achar esses comparativos, tá? E com a Aurora é a mesma coisa, né? 1.400 vezes metade do custo. Com o Redshift também, né? Que é uma solução de analytics. Aqui eu estou comparando uma solução de analytics também, não só uma solução transacional, igual era o RDS e o Aurora, mas mesmo assim nós somos mais rápidos e metade do custo. Se eu comparo com o Snowflake, nós continuamos sendo bem mais rápidos e um quinto do custo. Né? O Snowflake tem um custo bem alto, então aqui dá para vocês terem uma ideia aqui do diferencial que nós estamos trazendo. Tá legal? Então, realmente aqui essa Aquila fala que nós somos muito mais rápidos e a gente agrega aí, né, a opção de escalar recursos, que é uma das facilidades da nuvem. Com o HeatWave de forma transparente, as aplicações vão ter muito mais performance. Né? Eu acho que simplesmente a gente habilita lá o cluster e está disponível. E o Real Time Analytics eu já comentei com vocês. Tá legal? E vamos entregar novos serviços. Acaba sendo uma ferramenta de inovação também para as empresas. Falando sobre Machine Learning, né, aqui é Machine Learning out of the box. Né? Então, o objetivo desse motor de Machine Learning é entregar facilidade. Né? As empresas hoje, elas vêm muito sobre Machine Learning, né? Isso parece meio científico, meio, né, complicado de implementar, mas o objetivo é que isso traga benefícios para a empresa, né? Facilidade na execução das tarefas, diminuição de custo, né? Isso que as empresas estão buscando com Machine Learning. Então, é isso que a gente quer trazer também. A gente quer facilitar a adoção do Machine Learning pelas empresas, pelas equipes, tá legal? Fazendo isso muito mais fácil com o MySQL e HeatWave. Então, se a gente fala de Machine Learning, a gente fala de estatística, né? Então, eu tenho aqui, dados históricos, tá? Então, vamos falar de uma empresa de e-commerce, né? Que é comum para todos. Eu tenho aqui todas as vendas que uma empresa de e-commerce fez
Em cima dessas vendas, eu posso utilizar aqui algoritmos de machine learning, né, tecnologias, técnicas de machine learning, e eu crio modelos, né, para que me facilitem a tomada de decisão. Então, em cima desses dados históricos, eu posso criar perfis, né, de clientes. Tá? Então, eu posso criar o perfil 1, 2, 3. Aí, né, eu criei esse modelo, criei esses perfis, o meu modelo está treinado, ele está preparado. E aí, quando chega aqui um novo cliente, né, que seria uma nova informação, eu posso tentar associar esse novo cliente a um dos perfis que eu criei aqui no meu modelo de machine learning, né, utilizando os dados históricos. Então, com isso, eu vou ter as informações desse novo cliente, de onde ele vive, qual é a idade dele, qual é o sexo, etc, etc, quando ele entrou na plataforma, por exemplo. E com isso eu associo a um dos perfis que eu criei, né, no modelo que eu treinei, e eu posso fazer recomendação de novos produtos. Essa é a ideia. Eu estou utilizando uma ferramenta que automaticamente ela pode realizar recomendações de produtos para esse modelo de machine learning, de e-commerce. Mas imaginamos aí uma solução de banco, né, para empréstimo. Então, eu posso criar aqui um modelo que ele vai ter o objetivo de liberar ou não um empréstimo para um determinado cliente. Eu tenho todos os dados aqui de quem pagou, quem não pagou, então eu consigo criar esse modelo de machine learning para me dizer aqui, ó, libera ou não libera o empréstimo. Tá legal? Então, assim, é infinito, né? A quantidade de modelos que a gente pode criar realmente é infinito, né? A gente pode explorar, pode ficar falando isso o dia inteiro aqui, tá legal? Mas a ideia é essa, é criar modelos que agreguem para o dia a dia do negócio. Só que muitos clientes, acontece o seguinte, tem um banco de dados aqui, né? MySQL, e tem uma plataforma de machine learning dedicada só a isso. Tá? Pode ser utilizando Python, as bibliotecas de Python, pode ser uma plataforma dedicada, né? E isso eu preciso usar os dados que estão no banco de dados, eu preciso trafegar esses dados, eu preciso gerar ETL, tem toda uma complicação nisso aqui, né? Nessa arquitetura. O que nós fazemos? A gente trouxe todo esse motor de machine learning para dentro do banco de dados. Então, agora eu consigo fazer toda a parte de treinamento, né, de inferência, aí, né, que é essa tomada de decisão, e explicar por que o machine learning tomou a decisão X ou Y, né, por que liberou aquele empréstimo ou não. Eu consigo fazer isso tudo dentro do MySQL. Eu não preciso ter uma plataforma externa para isso. Né? Então, eu não preciso manter duas plataformas, eu preciso ter um especialista aqui nessa plataforma. Eu consigo, em cima do MySQL HeatWave, executar todos os processos aqui de machine learning. Tá legal? E isso é super simples, né, de fazer, assim, o nosso objetivo é trazer facilidade, tá? Então, a gente implementou uma ferramenta que chama AutoML, né, Auto Machine Learning, que foi criada dentro da Oracle, onde a gente automatiza todo o processo de Machine Learning. Então, se um cliente mais avançado quiser entrar no detalhe, etc., né, de escolha de algoritmo, né, tem uma série de informações, é possível fazer, é possível utilizar Python também, mas a gente automatiza para que todo o passo a passo do Machine Learning, esse componente, esse AutoML, ele faz automático para a gente, né, de forma automática, e a gente consegue ter de forma muito mais rápida uma plataforma de Machine Learning disponível. Tá legal? Então, eu posso ter aqui, né, minha ferramenta de e-commerce, onde eu recebo as recomendações de produtos para os clientes de e-commerce, né, que vêm as informações vêm diretamente do meu banco de dados, do meu banco de dados do HeatWave. Aqui do lado direito eu tenho as ferramentas de analytics que podem estar gerando aqui todos os dashboards lá, todas as informações dos estudos em tempo real. Então, assim, a ideia é facilitar, né, a adoção do machine learning, tá? Fazer com que a implementação de machine learning seja muito mais rápido pelos nossos clientes, né? A adoção do machine learning, o resultado seja muito mais rápido, e é muito simples. Né, toda a equipe aí que conhece SQL, que está acostumada a fazer a utilização de Stored Procedures, já é possível utilizar Machine Learning com uma SQL HeatWave somente com algumas chamadas aí a Stored Procedures. Tá? A gente tem webinar em cima disso, tem muito mais informação que eu posso compartilhar com vocês, né, para quem quiser conhecer mais. Tá legal? Então é Machine Learning para todos mesmo. E para o cliente que já utiliza HeatWave, né, não tem nenhum tipo de custo adicional, tá legal? Esse motor. A gente está realmente agregando mais recursos aí ao motor HeatWave que já existe, ao cluster HeatWave que já existe. Tá joia? Então, aí convido quem tiver com algum projeto, com alguma implementação do Machine Learning que conheça mais, né? E estamos aqui disponíveis para apoiar também. Agora, falar um pouco sobre o multi-cloud, né? Então, hoje, o multi-cloud é uma realidade, né? Todo mundo, né? Todas as empresas aqui, 97% das empresas já tem alguma iniciativa de multi-cloud, né? Porque realmente ter só um vendor aí, né? Só um fornecedor de nuvem tem os seus riscos, e tem também algumas desvantagens além dos riscos aí, tá? Então, assim, a Oracle ela é multi-cloud, né? A gente
a gente implementa e a gente utiliza, né, o ambiente multi-cloud. Isso traz melhorias para os nossos clientes, melhoria de custo, né, os melhores produtos, porque aí o HeatWave, por exemplo, é só Oracle. Né? Esse é o melhor produto MySQL que está disponível. Então, realmente, antes só tinha na OCI, agora a gente já vai ter em outras nuvens que eu vou falar mais para vocês. Então, a gente implementa um multi-cloud, né? Não tem o vendor lock-in, tem uma série de vantagens que o mundo multi-cloud traz, né? E a Oracle implementa isso, isso é uma realidade para o MySQL também. E um exemplo é esse Oracle Data Service for Azure, né? Um serviço que a Oracle criou, tem uma parceria muito forte com a Microsoft, então a gente consegue conectar as duas nuvens, né? Isso é bem legal, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês agora como que é o HeatWave para Azure, né? Então, utilizando esse serviço, né, o cliente Azure, ele entra no portal que tem a carinha do Azure e daí ele consegue, né, criar serviços na nuvem da Oracle, diretamente na nuvem da Oracle. Então, já tem um acordo de serviço, já tem a conexão entre as duas nuvens, né, com uma latência muito, muito baixa. Tá? Então, basicamente, como que funciona? Se a gente tem aqui a Azure, né? Um cliente que está na Azure, tem a aplicação na Azure e tem aqui a nossa OCI. Então, o cliente ele cria um DB System, um MySQL na OCI, mas utilizando, né, o console da Azure. Né? Automaticamente a gente vai criar esse DB System, esse cluster na OCI, e a aplicação ela vai conectar diretamente ao nosso MySQL HeatWave. Todas essas vantagens que eu comentei para vocês, né, de performance, de machine learning, a parte analítica, tá? Então, com essa conexão direta é totalmente transparente. Tá? A gente está falando de uma latência de praticamente não existe, né? Menos de 2 milissegundos. A gente tem uma conexão direta aí, privada entre as duas nuvens, tudo automatizado, experiência Azure, suporte, né? A gente já tem todo um acordo de suporte aí, se for criado na Azure, se for criado do lado da Oracle, tá legal? Então é um serviço que a gente já está utilizando e traz aí a flexibilidade para os clientes que estão na Azure, né, tem uma aplicação na Azure, se conectarem diretamente ao melhor do MySQL, que é o HeatWave na nuvem da OCI. Tá legal? Então, falando aqui na nossa realidade de Brasil, então, né, os clientes que estão em Campinas, a gente pode implementar esse serviço, ou clientes que estiverem também aí na América do Norte, né, se estiverem utilizando uma dessas regiões aqui, né, da Azure, a gente também pode conectar na OCI, né? Como eu falei que é uma conexão direta, né, para ter essa performance o mínimo de latência, então tem que ser nessas regiões por enquanto. A gente está expandindo, né, expandindo outras regiões, mas por enquanto são nessas regiões aqui, falando da nossa realidade aqui de Latam e América do Norte. Se por acaso alguém tiver na Europa, a gente pode dar uma olhada também, né? O link está aqui, inclusive, das regiões que a gente já tem o suporte, mas a ideia é expandir isso cada vez mais. E, falando mais de multi-cloud, a gente tem também na AWS, tá? Então, a gente conversa muito com clientes que estão na AWS e tem alguns desafios, né, para os clientes que querem utilizar o HeatWave e que tem a sua aplicação, que tem hoje o seu workload na AWS. Então, o custo, né, de data out é muito alto, né, para tirar os dados da AWS, isso inviabiliza, né? A latência também, às vezes, por ter aplicação na AWS e ter o banco de dados na Oracle, isso aí também inviabiliza. Tá? Alguns compliance issues aqui, então pode ser que o cliente só pode utilizar, né, a solução da AWS de nuvem, né, a solução certificada para utilizar a AWS, ou mesmo tem um contrato muito longo e por isso não pode utilizar os benefícios do HeatWave, né, algum serviço da AWS lá que a aplicação depende dele, né, algum tipo de serviço. Então, esses são alguns dos desafios que a gente tem encontrado com esses clientes, então por isso que a gente fez. A gente levou o HeatWave para a AWS. Então, hoje a gente tem o HeatWave de forma nativa na AWS, tá? Então, a gente roda todo o stack do produto diretamente na nuvem da Amazon. Aqui vocês podem ver, né, qual que é uma visão geral da arquitetura. Então, para quem quiser conhecer mais, esse é o portal, cloud.mysql.com. Então, aqui é possível criar uma conta que vai ter acesso a uma conta na AWS, né, ter acesso ao portal para criar novos DB Systems, né, para gerenciar toda a solução. Esse aqui é o portal. E aqui a gente tem a nossa tenancy, vamos dizer assim, e aqui tem a tenancy do cliente, a gente gera uma conexão direta aqui entre as duas tenancies, né? E com isso a gente consegue que o cliente tenha acesso ao HeatWave, né? Todas essas vantagens que a gente comentou, mas de forma nativa na AWS. Tá legal? Então, quem tiver hoje um workload que tem, né, que está na AWS, tem algum desses casos de uso que eu comentei antes, por favor, entre em contato.
né, a gente pode conhecer mais aí, implementar essa solução, que eu acho que vai trazer muitos benefícios. Né? Aqui, mais uma vez, estamos falando de muita performance, muita tecnologia, mas estou falando aqui de uma solução que é 7 vezes menos, né? A solução da AWS, que no caso, né, na própria nuvem da AWS, é 7 vezes mais cara, né? Entrega 7 vezes menos performance do que o HeatWave. Tá? Se a gente compara aqui o HeatWave com o Redshift, por exemplo. Tá legal? Então, quem quiser conhecer mais, por favor, né, entre em contato, a gente pode dar mais detalhes. Então, essa é a plataforma HeatWave, né, o melhor do MySQL que vocês podem encontrar, melhor do transacional, melhor do analítico, machine learning, tá? E nós estamos trabalhando muito mais, né? A ideia é que a plataforma cresça, tá? Então, qual que é o futuro aí? O que a gente está adicionando para o HeatWave? É o Lakehouse, né? Porque a gente já tem toda a parte transacional, né, que é o InnoDB, o LTP. A gente tem o Analytics, que a gente traz com o Cluster HeatWave. A gente tem o Machine Learning, que a gente agregou no HeatWave, igual eu comentei com vocês. E agora a gente está trabalhando em cima de Data Lake, né? Onde a gente tem o serviço de Object Store da OCI. E aí, né, hoje a gente está suportando esses arquivos, né, esse formato de arquivos. Então, posso colocar um CSV diretamente lá nesse Object Store, né, que é um repositório de dados. E o HeatWave, né, junto com a solução Lakehouse, a gente consegue consultar, né, diretamente esses arquivos, né, fazendo select mesmo. Se fazer um select, asterisco from arquivo CSV, tá? Arquivo parquet. E eu consigo, inclusive, fazer um select onde eu coloco informações que estão nesse arquivo CSV com dados que estão no meu mundo relacional aqui também. É muito interessante, uma solução nova, está em beta. Quem quiser conhecer mais, por favor, fique à vontade, entre em contato. A gente estamos buscando clientes que queiram conhecer, que queiram influenciar o produto. Tá legal? E agora vamos falar um pouco sobre uma ferramenta para nós desenvolvedores, né? Que é o MySQL Shell para o VS Code, né? Muita gente utiliza o VS Code hoje para desenvolvimento, então nossa ideia foi criar realmente aí uma extensão que facilita muito a utilização do MySQL diretamente do VS Code. Antes eu queria falar sobre o MySQL Shell, que é uma ferramenta aí open source, que é um client, né, para o MySQL, que a gente consegue conectar diretamente no DB System, seja ele local, né, seja um community, seja o HeatWave que eu estou comentando com vocês, e ele é um cliente mais avançado, né, então eu posso usar linguagens de programação como JavaScript, Python ou mesmo SQL tradicional, tá? Eu consigo fazer a parte de gerenciamento de um cluster on-premises com ele também. Eu consigo fazer a parte de migração de dados, né? Eu tenho uma biblioteca que eu posso utilizar dentro do Shell, que eu consigo fazer um dump dos dados e depois um load numa outra plataforma. A gente utiliza isso no nosso dia a dia aqui para migrar, né, plataformas MySQL para a nossa nuvem, ou então para a nuvem de outros fornecedores, mas em cima do HeatWave, tá legal? Então, se vocês não conhecerem, por favor, acho que vale a pena conhecer o MySQL Shell, é um open source, vocês podem fazer download aí, conhecer mais. E, né, o que a gente fez? A gente sabe que os desenvolvedores utilizam muito o VS Code, né, de longe a ferramenta mais utilizada hoje, e a gente criou essa extensão, né? Ela está em preview, tá? Então a gente está, né, gerando novos releases, né, fazendo melhorias, fazendo mudanças. Ela ainda está em preview, mas ela já está funcional. Acho que vale a pena vocês conhecerem, utilizarem, mandar para a gente feedback. Né? Ela tem essa carinha aqui, né? Ela usa notebook, e daqui, diretamente do VS Code, eu consigo fazer consultas no meu MySQL. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês algumas das funcionalidades que ela tem. Então, para eu fazer a instalação, né, eu tenho lá meu VS Code, eu vou na parte de extensões aqui e eu digito MySQL Shell. Tá? Eu tenho um videozinho aqui, vamos ver para mostrar para vocês como que funciona isso. Então, vai em extensão, eu digito ali meu MySQL Shell, ele vai listar para a gente, né, essa extensão e eu posso simplesmente instalar. Tá? É bem simples, bem fácil, tá ali. Né, eu posso instalar diretamente da plataforma. Eu vou precisar confirmar algumas informações. Instalar certificado, colocar minha senha. Né, eu faço isso uma vez só, então ele já vai carregar para mim a extensão e ela está disponível ali, né, do meu lado esquerdo. E aí eu tenho acesso, né, a toda a parte dos meus bancos de dados, minhas conexões, tá? Então é bem interessante, vamos conhecer mais sobre isso. Então, como eu falei para vocês, ele utiliza notebook, né?
utiliza TypeScript também. Vamos ver como que é isso na prática. Dá um play no vídeo. Ops. Passou aqui. Esse vídeo ele não quer executar. Deixa eu sair. Se eu sair e voltar, ele executa. Deixa eu compartilhar de novo. Vou executar o vídeo. Ele não quer executar o vídeo. Mas, enfim, o que ele faz, né, a gente consegue criar notebooks, então eu consigo fazer alterações no Select diretamente no meu MySQL Shell. Tá? Eu acho que é bem interessante. Deixa eu voltar aqui. Opa. Agora ele executou. Deixa eu compartilhar de novo. Não sei se vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo o meu vídeo? Sim, né? Estamos vendo aqui, sim, Narciso. Tudo ok. Tá legal. Então, vamos lá. Agora ele vai executar para a gente. Acontece esse problema com o PowerPoint. Então, eu consigo conectar diretamente no meu MySQL. Né? Aqui eu estou utilizando o localhost. Tá? Então, vocês podem ver que eu estou acessando o MySQL local e eu tenho acesso a todas as tabelas, as informações. Né? E aqui é no formato de notebook. Tá? Fiz um select, tenho todas as informações. Vai trazer de outra tabela agora. E eu posso, inclusive, fazer alterações, né? Então, como é notebook, eu posso chegar ali, o select que eu fiz, eu vou lá e simplesmente altero, né, as instruções e atualizo o meu select aqui. É legal? Então, é bem interessante, é bem amigável, né? Eu posso utilizar TypeScript, né? Aí eu já tenho uma biblioteca para eu utilizar aí, que me facilita muito na análise dos dados. Tá? Então, eu posso utilizar aí algumas funções. Diretamente da mesma ferramenta que eu utilizo para desenvolvimento das aplicações, eu consigo rodar alguns selects aí. Tá? É bem legal essa função. Vou dar um print. Aí ele vai trazer para mim todos os dados, né, desse select aí. Tá? Trouxe os dados nesse formato JSON. Né, vocês podem ver bastante informação. E eu posso ainda melhorar isso. Tá? Eu posso, por exemplo, esse select que eu estou executando, eu posso utilizar uma biblioteca de gráfico, tá? Que eu vou executar. Vou gerar um gráfico em cima do meu select. E aí fica muito mais fácil para eu analisar os dados, né, direto do VS Code. Posso, inclusive, depois customizar, né, melhorar ainda mais o formato aí dessa pizza aí de gráfico, né? Posso mudar aí o formato para donut, por exemplo. Tá legal? Então, vocês podem ver, é uma ferramenta bem amigável, né? Facilita muito aí a análise de dados, o dia a dia do desenvolvedor, até do cientista de dados. Tá? É possível a gente conectar também direto no HeatWave, né? A gente estava conectado no localhost, aqui é para conectar diretamente na nuvem, tá? Utilizando o nosso serviço Bastion. Tá? Vamos ver se esse vídeo vai ajudar a gente, ou se ele vai dar algum problema. São uns vídeos um pouco pesados, eu acho que ele não está querendo executar. Vamos ver se eu consigo agora executar. Ele não está executando, não vou tomar muito tempo nosso, mas depois toda a informação está disponível online, né? Eu vou passar para vocês os links, e é possível, além dessa parte de conectar direto no HeatWave, né? Eu posso também fazer a parte de dumping load de base de dados utilizando o VS Code. Tá? Então, assim, se eu quiser fazer migração de banco de dados, né? Banco de dados que está numa nuvem, e eu quiser fazer o dump e depois fazer o load numa outra plataforma, eu consigo fazer isso direto do VS Code. Vamos ver se esse vídeo vai querer executar. Esse quis executar. Então, aqui eu vou conectar diretamente no meu DB System, tá? No vídeo anterior ele faz essa configuração. Eu conectei no meu DB System. Tá? Aí eu vou fazer aqui, ó, vocês podem ver, vou fazer um select, tem que estar na versão acima da 29 aí. Legal? Aqui ele está conectando no DB System lá na nossa nuvem, né? MDS, MySQL Database Service, né? E aqui eu tenho um localhost,
tá? Esse é um localhost, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um dump desse banco de dados chamado Sakila. Um dump é um backup, né? Fazer um dump diretamente utilizando o VS Code. Eu vou criar uma pasta, fazer esse dump local. Vou selecionar, ele fez o dump local dos dados. Ó. Isso tudo eu poderia fazer utilizando o MySQL Shell com linha de comando. Legal? Aí agora eu vou no meu serviço na nuvem, né? Eu vou fazer um load, seleciono a mesma pasta, e agora eu posso fazer o load desse banco de dados. Estou fazendo o load diretamente na nuvem do meu banco, do meu próprio laptop, né? Que eu tinha feito o dump do banco de dados local. Eu já estou fazendo isso direto na nuvem. Tá? Bem interessante, bem fácil, né? Isso aí seriam 2 linhas de comando, eu consigo fazer isso tudo aqui diretamente do VS Code. Tá legal? E aqui tá a base de dados, né? Estava só no localhost, agora também está aqui no meu DB System na nuvem. Aí eu posso ver os dados, ver as informações nas tabelas. Está tudo aí disponível, super fácil, né? Só utilizando cliques, eu consigo fazer uma migração aí, um dump e um load. Tá legal? É possível conectar diretamente na parte do HeatWave, que é a analítica, né? Essa parte é bem interessante também. Vamos ver se o vídeo vai ajudar a gente. Esse vídeo não quer executar também, vamos ver se eu consigo executá-lo. Aqui ele executa. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou executar assim. Assim vocês vão ver. Executar assim. Então, aqui o que acontece? Eu estou conectado no HeatWave, né? Lá no meu cluster HeatWave. Então, eu consigo, diretamente aqui do meu VS Code, eu consigo alterar a quantidade de nós, né, do meu cluster. Então, eu tinha um nó, eu consigo agregar mais nós, né, diretamente do meu VS Code. Então, eu vou colocar um novo nó, né? Vou agregar um novo nó. Então, vai subir. Tudo isso eu faço aqui diretamente do VS Code, ele está escalando, né? Então, estou escalando de forma horizontal o meu cluster de analíticos dentro do VS Code. Ele demora um pouquinho para fazer esse rescale. Né? E depois vocês vão ver que é bem interessante. Diretamente do VS Code eu consigo selecionar quais instruções que ele vai executar no cluster HeatWave, né? E quais selects, né? Quais instruções que ele vai executar somente no banco de dados transacional. Então eu estou conectando aqui lá no meu HeatWave, né? Na nuvem. Tem um banco de dados chamado HW aqui, que é do HeatWave, uma tabela teste. Vou dar um show data nela. Vou dar um count aqui. Essa tabela ela tem mais de 2 milhões de linhas. Tá? Mais de 2 milhões de linhas aqui. E aí eu vou executar um select, né, agrupando informações, né, um select que vai gerar bastante dados aqui. Ele executou em 1.1, quase 1.2 segundos. Tá? Só que eu não usei o HeatWave. Agora eu vou usar o HeatWave. Né, eu vou utilizar o cluster. O que acontece? Ele deu uma mensagem de erro porque tem uma função aqui, que é essa std, que ela não é suportada pelo HeatWave, né, pelo cluster HeatWave. Tá? Então, ele avisou para a gente que somente essas funções aqui que funcionam no cluster. Tá? Então, eu tiro essa função, executo agora, né? Estou falando para ele executar no cluster HeatWave, ele executou aqui em 0.155 segundos. Então, é muito mais rápido. Né? Então, vocês podem ver aqui também que no VS Code a gente consegue fazer essa validação de performance. Tá legal? Passando aqui, deixa eu voltar essa parte aqui. Tá, então eu posso também executar os selects que fazem parte do meu código da minha aplicação. Tá, então, se eu tenho uma aplicação que está em Python e eu tenho um código select, um código SQL, eu posso selecionar aquele código SQL e executar diretamente no meu na nuvem ou em qualquer plataforma de MySQL utilizando essa ferramenta. Tá? Esse vídeo também não vai querer executar. O PowerPoint não está querendo ajudar a gente, vou executar aqui. Eu acho que são vídeos pesados, acho que ele não está querendo executar. Mas, enfim, basicamente é isso. Né? O que ele faz é selecionar códigos que estão na aplicação e eu consigo executar diretamente no meu VS Code. Tá?
Uma outra função que a gente tem é essa parte de administração. O PowerPoint não está querendo ajudar. Me deu um erro aqui. Mas eu consigo também fazer a parte de administração de dados do meu DB System diretamente do VS Code. Eu consigo ter informações de performance, utilização de memória do VS Code diretamente do DB System diretamente do VS Code. Tá? Então, aqui o que a gente está trazendo realmente é uma solução MySQL totalmente diferenciada, né? Onde a gente tem esses motores transacionais, tem um motor transacional, tem um motor de analytics, a parte de machine learning, que é uma solução que só Oracle tem tudo isso integrado, né? É 100% gerenciado pela equipe MySQL, a parte de consultas analíticas em tempo real, tá? Machine learning, multi-cloud, né? Essa estratégia da Oracle, tá? Realmente acho que está bem claro por que os desenvolvedores utilizam muito o MySQL. E eu queria destacar o nosso time, né? Então, para o que for necessário, a gente tem hoje aqui só o time técnico, né? Somos 3 pessoas, né? Aqui no Brasil, né? A gente também cobre Latinoamérica também, aí se for necessário, tá? E o que vocês precisarem, nós estamos disponíveis, né? Eu tenho todos esses links aqui de informações, tem inclusive cursos, né? Que são grátis de MySQL. Eu depois posso mandar aí no chat para vocês esses links, tá? Mas esses são cursos grátis da nossa ferramenta, nossa plataforma de treinamento. Tem cursos aí que são grátis sobre MySQL, que eu acho legal que vocês conheçam. Toda a documentação do Shell. A gente tem um portal de webinars em português, né, que a gente entrega, e todo mês a gente entrega webinars. Essa plataforma Live Lab, que é bem interessante também, tá? Tem muitos laboratórios de MySQL e de outras tecnologias Oracle. Tá legal? Então, eu agradeço muito aí pela oportunidade, né? Agradeço o nome da equipe MySQL. Deixo aqui meus dados para que vocês precisarem, entrar em contato, tiver alguma dúvida, alguma informação que vocês precisarem. E eu vou responder aí todas as perguntas que vocês mandaram pela caixinha. Tá legal?